Voltamos ao debate sobre felicidade e estética, conversando com o psicanalista Ítalo Campos. Ítalo, a sociedade brasileira é uma sociedade jovem, ou seja, durante muitos anos a gente teve esses dados que nós tínhamos uma grande parcela da nossa população jovem. E nos novos dados do censo mostram que essa população está envelhecendo. Mas sempre houve uma certa veneração do jovem, da imagem jovem. O jovem é potente, o jovem é dinâmico, o jovem ele pode realizar as mudanças, e o velho, coitado, né? Ele já começa a se retirar do cenário da sociedade, porque as ideias dele já são ultrapassadas, são velhas, né? Isso também reflete no desejo, talvez, de manter aquela imagem jovem. No mundo ocidental, a ciência e a tecnologia, que tão bem nos faz, né? Então, trouxe tantos bens para nós, mas a ciência modificou totalmente a relação do homem com a subjetividade, ou a relação do homem com outro homem, né? Modificou totalmente a sociedade. O início disso está exatamente na estrutura do pensamento. Até a Idade Média, até 1300, por aí, 1400, nós tínhamos, vamos dizer assim, uma referência e uma direção dos homens do mundo ocidental e até do mundo oriental, nisso pareciam, que era aquilo que se chamava de Deus, né? Deus nos orientava e era, vamos dizer assim, nosso padrão de ética, de conduta. Esse Deus, em cada região, certamente, era representado pelas religiões. Com figuras diferentes. Com figuras diferentes, com formatos diferentes, mas Deus existia, né? Com o advento da ciência, Deus declina, não é? E aparece aí como vamos dizer assim, o promotor, né, do mundo, com a explicação e tudo mais, a ciência. A ciência explica o mundo, não é? Aí não mais o planeta não gira assim, o planeta não é fixo, o planeta, né, a Lua não é fixa, né, ou a Terra não é fixa. Aquilo que o nosso público conhece, os grandes problemas que teve o Galileu Galilei com a igreja, o que ele mostrou que a ciência mostrava que os padrões que a religião definia como sendo padrão do funcionamento universal não era correto. Há um declínio da igreja, há também um declínio dessa figura de Deus, e há o entronamento da ciência, né? O pensamento científico passa a dominar. O pensamento científico é o que vai produzir as tecnologias. Ao produzir as tecnologias, as várias tecnologias, que faz bem para a nossa vida, também altera as relações do padrão de estética e de ética. Sim. Não é? Ao alterar os padrões de estética e de ética... A Mona Lisa mesmo, né? Sim. Era um padrão que agora já não existe mais, era meio gordinho e tal. O padrão, então, de estética, na época da Mona Lisa, pegando esse gancho, ainda é um padrão de beleza onde o indivíduo e a sua particularidade tinham importância, onde havia em cada um certo mistério, não é? Certo algo que você não sabia bem, porque era particular, não é? Mona Lisa representa aquele sorriso que é enigmático, há um certo enigma num sujeito, que era o que representava uma certa particularidade. Hoje, na época do Big Brother, né, dos BBBs, né, nós não temos mais essa separação entre o particular e o público, né? Cada vez mais o particular é público. Tudo público, né? E nessa uniformização, nessa invasão de privacidade, também acabamos com esse negócio de particularidades. E de particularidades, inclusive, como nós falamos no bloco anterior, nos seus traços pessoais e particulares.
pega todo esse cenário, então, descrito, da ciência, da tecnologia, e colocamos, então, no mundo ocidental hoje, e no Brasil hoje, com aquilo que você está pegando como centro desse momento da nossa conversa, a questão do jovem. Não é? Nós temos uma sociedade que é a sociedade, no caso, branca brasileira, ela é recente, ela tem 500 anos, né? 500 e poucos anos. E onde, pelo próprio desenvolvimento nosso, ou nosso subdesenvolvimento, nós tínhamos muito mais jovens, porque morríamos mais jovens. Não é? E como de alguns anos para cá nós temos avançado, somos agora uma sociedade em desenvolvimento, então estamos preservando mais e adiantando mais a nossa idade. Então o Brasil começa a ter uma faixa de pessoas não mais com predominância absoluta, hegemonia absoluta do jovem. Né? Então você tem razão, quando agora a pirâmide, ao invés de ser afilada, pouquinhos velhinhos e muitos jovens, nós estamos já aumentando o cume da pirâmide. Né? Mas ainda permanecemos, como você diz, com muito predominância dessa chamada juventude, com hegemonia da juventude. Endeusamento, né, do jovem. Endeusamento do jovem. Isso, claro, tem repercussão na questão da cirurgia plástica. Mas eu tenho a impressão de que é mais do que isso. Eu tenho a impressão de que, com o entornamento da ciência e da tecnologia, nós estamos querendo também barrar o tempo. Não é? Barrar o tempo significa também, para nós, uma diferente relação com a morte. Quer dizer, no fundo, quando a gente não suporta os traços do envelhecimento, que são os traços também na nossa história, nós eliminamos a história, queremos eliminar a passagem do tempo. Se nós eliminamos a história e a passagem do tempo, nós então, imaginariamente, poderemos superar a morte. Não é? Então, é toda uma falsa, né? Exatamente. Aí está a ilusão. Na verdade é isso. Aí está a ilusão e uma falsa ideia de que poderíamos controlar a morte, que poderíamos ser eternos, que poderíamos ser sempre jovens. Ou seja, quando a pessoa cai na realidade que ela não vai ter vida eterna, não vai continuar sendo permanentemente jovem, ela se torna infeliz. O grande perigo é que o sujeito, então, ele pode até passar a vida inteira, né? Vamos supor que ele consiga artifícios. Faça uma cirurgia hoje e daí a pouco ele detecta que aquela cirurgia não foi. Faça uma segunda, renove o botox, faça nova lipoaspiração, ele vai retalhar, coloca o silicone, vai retalhar seu corpo, né, numa tentativa de enganar a morte. Pode até passar a vida toda. Eu acho que tem alguns passando. Eu não sei se Michael Jackson, nosso ídolo musical, né, como é que será a cabeça dele? Né? Só ele pode dizer. Mas esse é um pouco o protótipo, vamos dizer assim, no Michael Jackson, um pouco o protótipo disso que está no mundo ocidental, né? No mundo capitalista, nesse momento do nosso capitalismo, né, americano, brasileiro, vamos dizer assim, né? Que é um capitalismo onde a questão humanística ficou muito jogada fora. É claro que o capitalismo tem sua força, porque ele se renova e conserva, mas nós temos, né, ter mais posse para poder fazer mais cirurgias, mais, né, estar sempre consumir mais. Se ele vai, ele mantendo, ele quer se manter sempre jovem, então ele quer ser eterno e ele quer então consumir, não é? Quer dizer, qual é a vantagem, né, no mundo ocidental capitalista de você viver? É consumir mais, é ter mais conforto, é ter mais consumo, é ser mais rápido, é seu computador agora, ao baixar o programa, não demorar mais 1 minuto, vai demorar 30 segundos. Então, é ser rápido, é quase ter o tempo real colado. Não ter passagem do tempo, né? Certo. Mas isso é ser feliz. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos falando com o psicanalista Ítalo Campos.